Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? É muito bom estar com vocês, adorando, exaltando o nome do Senhor. Eu gostaria de deixar você aí alguns minutinhos adorando e já compartilhando aí essa live para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Nós adoramos, exaltamos o nome do Senhor. O Senhor, Ele é soberano e o Senhor, Ele tem sempre uma palavra ao meu e ao seu coração. Deus quer falar conosco, Deus quer tratar os nossos corações. Eu queria te convidar a você fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração. Vamos estar agradecendo ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem sido fiel e tem nos abençoado, amém? Pai, nós te agradecemos nessa noite, ó Pai, por estar na Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, queremos, ó Pai querido, expressar a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos abençoado a cada dia. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma cada um em suas mãos, ó Pai, aqueles que estão nessa noite acompanhando pela live, ó Pai, e o Senhor possa, Pai querido, fortalecer e abençoar cada um de uma maneira sobrenatural, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus, ó Pai querido, que sonda os nossos corações, e o Senhor sabe aquilo que passa em cada mente, em cada coração, em cada vida. E eu quero nessa hora profetizar sobre esse lar, que as bênçãos do Senhor possam estar sobre cada um deles, sobre cada família, sobre cada casa nesta hora, ó Pai, e esta palavra, Pai querido, possa surtir efeito, que nenhum mal sucederá, que nenhuma praga chegará à tenda deles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, glória a Deus. Se você pode, aplauda ao Senhor, se você pode, exalte a grandeza do Senhor, se você pode, glorifique a Ele, porque Ele é fiel, amém, glória a Deus. Salmo 91, verso de número 10, assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Vai comigo no Salmo de número 20. Essa é uma palavra que nos traz esperança. Em meio a toda essa crise, em meio a todos os problemas que nós estamos enfrentando, nós descobrimos que a palavra de Deus nos garante que o Senhor, Ele cuida das nossas vidas, e Ele cuida da nossa casa, e Ele vai abençoando as nossas vidas. Então eu quero profetizar sobre a sua casa e dizer que a sua casa está guardada pelo Senhor. Eu não sei se você entendeu. Se você entendeu, vai glorificando ao Senhor, vai colocando aí na live mesmo, nos comentários, pessoas que precisam ouvir a palavra, ser fortalecidas pelo Senhor, porque o Senhor tem o poder para fortalecer a cada um nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Podemos não estar reunidos, mas estamos conectados. E você pode aí na sua casa, se você quiser afastar o sofá, você pode pular, você pode glorificar, você pode se ajoelhar, você tem toda a liberdade. Então na sua casa, que é o lugar de adoração, é o primeiro lugar onde nós adoramos, é no nosso lar. Pastor, aonde que eu expresso a minha gratidão? É no meu lar. Aonde eu coloco em prática a palavra que eu escuto? É no meu lar. E aí eu consigo exaltar a grandeza de Deus em tudo que eu faço e em todos os lugares aonde eu estou. Eu quero falar que Deus, Ele tem o poder de ressuscitar sonhos. Eu vou repetir: Deus tem o poder de ressuscitar sonhos. Eu não sei se você entendeu. A palavra diz: Ele vai guardar as nossas vidas, e Ele tem o poder de ressuscitar. Eu quero dizer para você nessa noite: começa a planejar, começa a projetar, porque o Senhor está abençoando a sua casa, Deus está abençoando a sua família, Deus está abençoando os seus negócios. Mas todo mundo está dizendo que não vai dar certo. Não importa, o que importa é o que Deus diz. E o que Deus tem para as nossas vidas é uma palavra de bênção, uma palavra de esperança, em nome de Jesus. Salmo 20, verso de número 7, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção ou referência do nome do Senhor nosso Deus. Eu vou falar: uns confiam em carros. O meu vizinho pode até confiar na conta bancária dele, o meu amigo pode confiar na habilidade que ele tem, mas eu continuo confiando no Senhor. As pessoas podem confiar em várias coisas, mas eu continuo confiando no Senhor, porque é do Senhor que vem o meu socorro, é do Senhor que vem a direção para a minha vida, é do Senhor que vem a resposta para a minha casa. Verso de número 1, Salmo 20: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos.
conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o seu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação, nós nos alegraremos pela sua salvação. A alegria nossa é estar protegido e guardado pelo Senhor. A nossa alegria e esperança é saber que o Senhor, Ele cuida da nossa casa e da nossa vida. E se o Senhor nos chamar, nós estaremos com Ele. Essa é a alegria da salvação, de entender que o Senhor tem um propósito na nossa vida. E nós nos alegramos por tudo que o Senhor faz. Nós agradecemos por tudo que Ele tem feito. Nós estamos gratos porque o Senhor tem nos escondido a cada dia. E o Senhor vai nos livrar e nos abençoar, porque o Senhor, Ele é fiel, amém? Em o nome do Senhor nosso Deus, arvoaremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Aí sim diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Eu quero deixar você colocar no comentário aí o que você tem para agradecer ao Senhor. Você está cultuando, você está adorando ao Senhor, e a gente precisa se adaptar e entender o tempo que nós estamos vivendo. Eu não estou no templo, mas a minha casa é um pedaço do céu. E a live, ela é o lugar onde eu adoro, onde eu glorifico. Não deixa o WhatsApp tirar a sua atenção, não deixa as pessoas tirarem a sua atenção, mas coloca o seu pensamento no céu. Porque se a sua confiança vem de Deus, Deus tem a resposta para a sua vida nessa noite. Se a sua confiança está no Senhor, creia que Ele está respondendo a sua vida, em nome de Jesus. Deus quer ressuscitar sonhos nessa noite. Eu não sei quais foram os planos ou os projetos que você fez no ano de 2019, no ano de 2020 e agora no início de 2021. Eu sei que em 2020 muitas pessoas desistiram de algumas coisas. Pessoas desistiram dos seus projetos, porque disse: agora está tudo acabado, eu não tenho mais esperança. Mas o Senhor, Ele sempre tem uma palavra de fortalecimento, uma palavra para motivar as nossas vidas. Motivar a quê? A adorar Ele. Mas motivar a quê? A engrandecer a Ele. Mas motivar a quê? Para que a gente possa continuar permanecendo, adorando, exaltando, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à adversidade, eu continuo adorando ao Senhor, porque eu tenho motivos para agradecer a Ele, eu tenho motivos para adorar a Ele. Você tem motivos? Levanta a sua mão aí na sua casa. Você tem motivos para adorar? Levanta a sua mão aqui na igreja. Você tem motivos para agradecer? Falar: eu tenho motivos, porque alguns confiam em muitas coisas, mas eu continuo confiando, eu continuo adorando, eu continuo exaltando, eu continuo crendo, eu continuo permanecendo, porque do Senhor vem o socorro, do Senhor vem a resposta para a minha vida. Arabassubi canta arabacai. E nessa noite Deus quer fortalecer o seu coração, Deus quer tratar a sua causa, Deus quer tratar o seu coração, a sua vida. E nessa noite Ele está trazendo a resposta para as suas orações, porque você tem confiado no Senhor. Você tem confiado no Senhor, e o Senhor, Ele tem abençoado as nossas vidas. Não importa aquilo que as pessoas digam, o que importa é aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu sei que algumas pessoas se entristeceram no decorrer do ano passado, desse ano. E você passar um momento entristecido não é ruim. O problema é você permanecer entristecido e não olhar para o alto, porque do alto vem o fortalecimento. E o Senhor, Ele trouxe esse texto ao meu coração, dizendo que Ele ressuscita sonhos em meio à pandemia. Deus, Ele ressuscita sonhos em momentos de adversidades. Porque Deus, Ele não precisa de fatores externos para abençoar a sua vida. O que Ele precisa é somente liberar a sua palavra do céu e falar: eu te abençoo, pode continuar, porque Ele é dono de todas as coisas. E Ele não precisa de nenhum fator humano ou externo. O que Ele precisa é olhar em nós um coração agradecido e falar assim: eu quero, eu continuo, eu projeto, eu não paro, eu não deixo de adorar. Porque muitos param, mas eu não desisto, eu continuo, eu permaneço, porque o Senhor, Ele tem sido fiel. O que é que mata os nossos sonhos? O que é que pode matar os nossos sonhos? A demora de ver realizado o projeto. O que é que nos deixa entristecido? A demora. Porque nós temos uma mentalidade, um pensamento assim: eu quero e precisa ser agora. Eu tenho um pensamento assim: tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora.
Mas aí Deus me ensina uma coisa, que Ele conduz todas as coisas. E se minha vida está nas mãos dEle, Ele sabe a hora certa de me conceder aquilo que eu estou pedindo. Mas o que eu posso fazer é persistir no projeto. O que eu posso fazer é persistir naquilo que Deus está me falando. O que eu preciso fazer é continuar caminhando. Um dia, Abraão estava meio desanimado. Abraão estava cansado das suas jornadas. Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 1. Deus vai ter um encontro com ele e vai animar Abraão para que ele possa continuar a sua jornada. Talvez hoje você precise de um fortalecimento. Deus está falando para você: eu não esqueci de você. Deus está falando para você: eu não desisti ainda de você. Eu continuo com os braços abertos esperando você me adorar. Não como uma troca, mas como gratidão. Porque eu não adoro a Deus por aquilo que Ele me dá, mas eu adoro a Deus por aquilo que Ele é na minha vida. E eu sei que Ele tem guardado, Ele tem cuidado, Ele tem me abençoado. E Ele tem estado comigo todos os dias da minha vida. Então Abraão, com a demora de algumas coisas, ele se cansa. Mas Deus renova ele e faz uma promessa a ele. E Deus quer te fazer uma promessa nessa noite. Quer te falar algo. O que, pastor? Ele quer falar para você que Ele continua do seu lado, te guardando, te fortalecendo. Ele continua te dando estratégia. Ele continua te dando força. Ele continua te alegrando. Ele continua dizendo para você: eu continuo com você, filho. Eu continuo com você, filha. Eu não desisti de você. Às vezes nós não conseguimos compreender isso. Mas o amor de Deus, Ele excede o nosso entendimento. E aquilo que Deus tem para a nossa vida excede aquilo que nós podemos imaginar. Porque aquilo que Deus tem para as nossas vidas é algo bom, é algo tremendo, é algo glorioso. Mas para isso eu preciso acreditar e crer naquilo que Deus está falando. Segunda coisa que pode matar os meus sonhos e os meus projetos: palavras de pessoas. As palavras que as pessoas lançam. Porque tem pessoas que ela tem um bom discurso. Ela fala: eu vim aqui para te ajudar, eu vim aqui para te trazer uma palavra de esperança. Mas a palavra dela na realidade não é uma palavra de esperança, é uma palavra de desânimo. É uma palavra para te trazer o quê? Em vez de esperança, te trazer desespero. Mas nessa noite eu quero liberar uma palavra para você. Toda palavra que não provém de Deus vai cair por terra, e a promessa de Deus vai se cumprir. A única palavra que vai permanecer na sua vida é a palavra que Deus tem dito para você, que Ele está com você, para você não temer, para você prosseguir, para você continuar. Porque Deus, Ele é fiel. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Lucas, capítulo de número 8. Lucas 8, eu estou falando o que mata sonho. Eu estou falando que Deus vai ressuscitar sonho. Mas primeiro eu preciso te falar o que é que faz os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Às vezes nós enterramos ele. Porque Deus, Ele continua esperando a cada um de nós. Ele não desiste. Ele continua esperando eu projetar. Ele olha, Ele fala: eu estou esperando o Mateus levantar. Aí ele olha para ele e fala: eu estou esperando o Danilo levantar. Mas o Danilo não entende às vezes. Mas aí eu preciso me prostrar, eu preciso ajoelhar, eu preciso olhar para o céu e falar: Deus, me dá força. E Ele dá força. Há um homem na Bíblia chamado Jairo. E esse homem, a sua filha estava doente. A sua filha estava quase morta. Ele vai procurar o Senhor e pedir que o Senhor fosse até a sua casa, porque ele sabia que a palavra do Senhor tinha e tem poder. E ele chega até o Senhor pedindo a ele que o Senhor fosse até a sua casa. Lucas 8, versículo de número 49. Acompanha comigo aí, olha o que o texto vai dizer. Lucas 8, versículo de número 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta. Ele sai de casa para procurar Jesus e para pedir a Jesus que Jesus fosse até lá e restaurasse a saúde da sua filha. E ele estava com uma esperança lá em cima. Ele estava com a sua força no Senhor, esperando, porque ele acompanhava, ele falava com o Senhor, ele estava andando, a multidão apertava e ele estava lá. Mas aí vem alguém com uma palavra de desânimo, dizendo para ele assim: olha, não incomodes mais o mestre. Talvez alguém chegou para você hoje e disse assim: o que adianta você clamar tanto? Não clame mais, não peça mais, porque o seu problema, o seu sonho, o seu projeto já está morto. Mas Deus nessa noite está dizendo para você: não temas. Eu vou repetir. Deus diz assim para você: não temas, crê somente e ela será salva. Foi o que Jesus disse para Jairo: Jairo, não dê atenção à palavra dos homens, dê atenção à minha palavra. Porque eu sou o dono da vida, porque eu posso ressuscitar,
porque eu posso trazer à vida aquele que está morto, porque eu posso ressuscitar o projeto que você não acredita mais, porque eu posso realizar aquilo que você não acredita que possa acontecer, porque Deus, Ele realiza sonhos. Deus, Ele ressuscita projetos. Mas aos nossos olhos tudo está difícil. Aos nossos olhos as coisas estão cada vez mais apertando. E a gente fala, como é que pode dar certo se está tudo fechando, se está tudo cercado? Mas eu continuo olhando para o alto, porque é do alto que vem o socorro. Eu continuo olhando para o céu, porque é do céu que vem a resposta para a minha vida. É do céu que vem a resposta para a sua casa. E o Senhor Jesus disse para Jairo, somente creia, porque ela será salva. Versículo de número 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. 53. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Os homens podem olhar e dizer assim, está morto. Os homens podem olhar e dizer assim, não vai ter jeito. O homem pode olhar e falar assim, não vai conseguir. Mas Deus, Ele tem o poder de ressuscitar. Deus tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Deus tem o poder de realizar o seu sonho. E aquilo que está morto, Ele tem o poder de ressuscitar. 54. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados. Eu não sei se você está assistindo com alguém, mas olha para essa pessoa e fala assim, o que Deus vai fazer na sua vida, nós vamos nos maravilhar juntos. Nós vamos ficar o que? Alegres juntos. Porque a sua alegria é a minha alegria, porque a sua vitória é a minha vitória, porque aquilo que Deus tem para a sua vida vai fortalecer a minha vida, e eu vou continuar glorificando, porque o Senhor é bom. Outra coisa que pode matar os nossos sonhos. Vamos lá, Êxodo capítulo de número 4, versículo de número 11. Falta de habilidade ou do conhecimento. Por quê? Quando Deus me faz uma promessa, às vezes ela parece absurda. Deus fala para você assim, eu vou fazer algo na sua vida hoje. Aí você fala, não, mas isso é absurdo, eu não tenho habilidade, eu não tenho como dar prosseguimento a isso. Quando Deus tem uma conversa com Moisés, e Moisés fala que ele não sabe falar, ele começa a colocar um monte de empecilhos, assim como você faz, assim como eu faço. Deus dá uma resposta a ele. Aí em Êxodo capítulo de número 4, versículo de número 11, diz assim, e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Olha o que o Senhor diz para ele, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor? Por mais absurda que seja a promessa de Deus, por maior que seja aos seus olhos a promessa que Deus te fez, acredite, porque Ele te criou, Ele te formou, Ele criou todas as coisas, e para Ele a Bíblia me diz o seguinte, que aos homens parece impossível, mas para Ele nada é impossível. Eu vou deixar você adorar aí na sua casa, eu vou deixar você glorificar aqui, porque o Senhor está em nosso meio nessa noite. Acredite, creia. Fala para alguém aí, fala, acredite, porque o que Deus vai fazer na sua vida vai te surpreender. Acredite, porque Deus não precisa de fatores humanos, mas Ele quer te abençoar nessa noite, e Ele vai te abençoar. O que também mata o meu sonho, pastor, o que mata os nossos sonhos é a realidade da vida. Começou 2021, todo mundo estava a todo vapor, vai acontecer, aí fecha tudo de novo. A realidade que nós estamos vivendo pode matar os nossos sonhos, mas eu trouxe uma palavra de fé e de esperança ao seu coração. O Senhor continua no controle, o Senhor continua no controle, o Senhor continua no controle da sua vida, o Senhor continua no controle da sua casa, e nada vai sair fora da direção do Senhor. Nada sai do controle de Deus, nada. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo de número 1, que Ana não tinha filhos, porque o Senhor tinha fechado a sua madre. O texto diz que Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. A realidade da vida de Ana deixou ela entristecida.
aquilo que ela estava vivendo deixou ela preocupada. Mas um dia, a Bíblia vai dizer que o Senhor se lembrou dela. E quando ela esteve com o seu marido, ela concebeu, ela gerou. Porque aquele que fechou a madre, ele tem o poder de abrir. Aquele que fecha a porta, ele tem o poder de abrir. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aquilo que Deus tem para realizar, ninguém pode impedir. Porque os planos do Senhor jamais serão frustrados. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Enquanto Ana não entendeu que o filho que Deus daria a ela não era para competição, mas era para glorificar o nome do Senhor, ela não gerou. Mas o dia que ela entendeu que não era para competir, mas era para adorar, aí o Senhor abriu a sua madre. Quando você entende que o projeto que Deus te deu não é para glorificar o seu nome, mas é para glorificar o nome do Senhor, o Senhor abre as portas, o Senhor restaura, o Senhor restitui, o Senhor providencia. Se não tem dinheiro, Ele faz o dinheiro aparecer de uma forma idônea. Ana teve um filho. E o projeto que Deus tem na sua vida vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas 24, 18. Havia 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tristes. Eles estavam caminhando. Jesus chega perto dele e fala assim: o que vocês estão conversando aí? Por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Aí ele fala: você não sabe o que está acontecendo. A nossa esperança era que Jesus fosse aquele que remiria Israel. A nossa esperança estava nele. Mas o que aconteceu? Jesus morreu. E a nossa esperança morreu. E Jesus caminhando com eles e conversando juntamente com eles. Olha só, versículo de número 18 diz assim: respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Jesus sabia de tudo, mas ele chega perto deles para fazer assim: ó, você pode estar pensando que acabou, mas eu trouxe uma palavra de esperança para vocês. Eu prometi, e aquilo que eu prometo eu cumpro, porque eu não sou homem para mentir, eu não sou filho do homem para voltar atrás. Tudo que eu falo eu cumpro. Então eu entendo, eu te conheço. E nessa noite Deus está dizendo para você assim: eu conheço a sua história, eu conheço a sua vida, eu sei o que você está passando. E o texto vai dizer que quando Jesus está indo, eles falam para ele ficar em casa. E no partir do pão eles reconhecem e sentem que era Jesus. E aí eles voltam alegres. Por quê? A esperança deles reacendeu, voltou. O Senhor quer trazer um fortalecimento e reacender a chama no seu coração nessa noite. Eu tenho uma notícia para você nessa noite. Mas você quer saber sim ou não? Coloca aí no comentário se você quer saber, senão a gente vai embora. Porque se você não quiser saber, de nada vale. Ele fala assim: eu preciso querer saber, eu preciso querer entender o que Deus tem para a minha vida. Qual é a notícia? Não é a notícia que a mídia tem trazido para você, não. Não é aquilo que os homens que não conhecem a Deus vão dizer para você, não. Porque a Bíblia diz assim, Salmo 1: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu não sigo o conselho do homem ímpio, mas eu sigo o conselho que vem de Deus. Porque o meu prazer está em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Só você que tem esse prazer, levanta a sua mão e adora o Senhor aí na sua casa, adora o Senhor aqui na igreja, porque o Senhor, Ele ressuscita os seus sonhos nessa noite. Pode falar mesmo a notícia que Deus tem para você, sim ou não? Deus quer ressuscitar os seus sonhos nessa noite. Deus quer trazer esperança ao seu coração nessa noite. Coloca aí no comentário alguém que precisa ter a sua esperança renovada nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus tem o poder de realizar isso em nome de Jesus Cristo. E nessa noite eu quero profetizar pela sua vida: Deus vai realizar em nome de Jesus. Porque Deus, Ele realiza, Deus, Ele ressuscita, Deus, Ele é poderoso. E aquilo que é impossível aos homens é totalmente possível a Deus. É totalmente possível a Deus. Abra sua Bíblia comigo aí, 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis 17, versículo de número 17. 1 Reis 17, 17. Diz assim: e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona de casa. E a sua doença agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar-me o meu filho? Você conhece muito bem essa história.
capítulo de número 17, versículo de número 8, vai falar da viúva de Serepta, aonde Deus vai dar um filho a ela, vai morrer, mas Deus tem o poder de ressuscitar. A mulher sunamita, Deus tem o poder de ressuscitar e Ele ressuscita. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu estou dizendo que Deus vai ressuscitar o seu sonho nessa noite. O projeto que Ele te deu, Deus vai ressuscitar nessa noite. Você pode não estar acreditando, mas Deus, Ele tem o poder de fazer isso. E quando? Ele tem o poder de fazer isso hoje. Ele tem o poder de fazer isso agora. Ele tem o poder de fazer. Você precisa colocar a sua fé em ação, porque o Senhor, Ele é fiel. Tudo aquilo que Deus promete acontece. Tudo aquilo que Deus fala se cumpre. E Deus, Ele quer cumprir na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Mas para isso, você precisa acreditar na palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. No Antigo Testamento nós vamos ver várias pessoas que aconteceu de serem ressuscitadas pelo poder de Deus. E nada mudou. O poder de Deus continua disponível a cada um de nós. Nós precisamos acreditar. No Antigo Testamento eu falei para você do filho da viúva que foi ressuscitado, o filho da mulher sunamita que foi ressuscitado, o homem que encostou nos ossos do profeta depois de morto ressuscitou também, porque Deus tem o poder de ressuscitar. Para completar o projeto, até depois de morto o milagre aconteceu. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. O profeta tinha morrido, mas a Bíblia diz que para se completar, porque lembra? Um olha para ele assim: me dá a porção dobrada do seu espírito. Para completar os milagres, e o dobro de milagres que acontecia pela vida deste profeta, quando ele morre, diz assim: não completou a obra, não aconteceu, faltou um. Alguém vai e encosta nos ossos daquele que está morto. Mas aí o poder de Deus se manifesta. Eu quero dizer para você que Deus tem o poder de realizar, Deus tem o poder de executar, Deus tem o poder de fazer, porque o Senhor, Ele é fiel, o Senhor, Ele é poderoso, e o Senhor está conosco. Se você quiser, levanta sua mão ao céu e adore ao Senhor. Se você pode, agradeça ao Senhor. Se você pode, exalte ao Senhor. Quais são os sonhos que você deixou de lado? E coloque nessa noite tudo no altar do Senhor, porque o Senhor nessa noite quer realizar na minha e na sua vida. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Mateus 27, versículo de número 52 diz assim: e abriram-se os sepulcros, agora Novo Testamento, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Eu dei 3 exemplos no Antigo Testamento, e agora eu estou falando para você que Deus, Ele ressuscita. E aqui está dizendo que abriram-se os sepulcros e muitos foram ressuscitados. Nós já falamos da filha de Jairo que foi ressuscitada. O que é que Deus não pode fazer por você? O que é que Deus não pode ressuscitar nessa noite? O que é que para você é impossível? Comece a trazer a sua memória agora, porque o Senhor, Ele está falando para você nessa noite que Ele quer realizar. Mas para isso, Ele quer encontrar em mim e você um coração adorador, alguém que creia na palavra dEle, alguém que fala assim: eu continuo acreditando. Pode todo mundo desistir, mas eu não desisto. Eu não olho para a direita, eu não olho para a esquerda, porque o meu alvo é Cristo. Eu não olho para o meu passado, porque o meu passado me paralisa. Eu não olho para a palavra das pessoas, porque as palavras que as pessoas podem trazer para mim me desanimam. Mas eu olho para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus me traz vida, a palavra de Deus me traz esperança, a palavra de Deus me traz fé, a palavra de Deus me traz tudo aquilo que eu preciso, fortalecimento espiritual. E Deus essa noite quer fortalecer a sua vida nessa noite. Deus quer renovar a sua vida nessa noite. Deus quer tratar o seu coração aí na sua casa nessa noite. Mas para isso, você precisa querer. E eu quero. Eu não sei se você quer, mas eu quero que Deus renove as minhas forças nessa noite, porque eu preciso. Mateus capítulo 28, só passa uma página para frente. 28, versículo de número 1. Enfim, no sábado, quando já desapontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei quem buscai, a Jesus que foi crucificado. Olha o versículo de número 6. E ele não está aqui. Mas por que ele não está aqui? Olha o que o texto diz: porque ele o quê? Ele já ressuscitou.
texto diz que ele ressuscitou. Aquele que tem o poder de ressuscitar os mortos, ele vai para a cruz. E quando pensam que ele vai ficar pendurado, há uma notícia: ele não ficou pendurado, ele ressuscitou. E ele cumpriu a sua palavra, ele cumpriu a sua promessa. Aquilo que ele disse aconteceu. E eu quero dizer para você nessa noite: aquilo que Deus te prometeu vai acontecer, porque ele é fiel. Não tenha medo, porque aquele que você vem buscar já ressuscitou dos mortos. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, que ele disse que estaria conosco. Ele diz assim: é necessário que eu vá, para que o outro, mesma forma, mesma substância, ele venha e habite convosco todos os dias. Então a porta da igreja está fechada, mas o céu continua aberto. A porta da igreja pode estar fechada, mas você é o templo do Espírito, que está conectado junto com os irmãos em Cristo. Mas você continua adorando. A sua fé está ligada junto com a minha. Nós estamos juntos porque nós somos uma comunidade da fé, e nós estamos juntos adorando ao Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Então você está aí, nós estamos aqui adorando ao Senhor. E o Senhor fortalece aquele que está aqui. O Senhor fortalece aquele que está aí na sua casa, aquele que está em outro país, aquele que está conectado com a palavra. Deus tem o poder de realizar, porque a palavra de Deus não há limite para ela. O poder da oração, ela vai muito além da parede. E o Senhor nessa noite está dizendo para você: eu quero ressuscitar os seus sonhos, eu quero ressuscitar a sua esperança, porque eu sou a esperança daquele que está sem esperança. Eu sou o remédio para aquele que está doente. Eu sou a libertação para aquele que precisa. E o Senhor nessa noite está libertando, transformando, renovando, porque Ele é fiel. Atos capítulo de número 9 vai dizer de uma moça chamada Tabita, Dorcas. Diz que ela fazia as suas caridades, ela costurava as suas roupas. Eu falo que ela não tinha um microfone na mão, mas ela tinha uma agulha na mão para costurar. E aquilo que aos nossos olhos às vezes não é importante, para as pessoas que nos cercam tem grande valor. Porque quando você não se preocupa com coisas, mas se preocupa com a pessoa, você é o que? Honrado. Porque Jesus, Ele se preocupa com pessoas, e nós colocamos a nossa esperança em coisas. Você pode ver, quando nós estamos alegres, quando a nossa conta bancária está lá em cima, e quando fica no negativo, a gente fica triste. O que aconteceu, irmão? Estou triste. O que aconteceu? Estou sem dinheiro. Porque a gente coloca a nossa esperança no dinheiro, Senhor. Mas a minha esperança não está naquilo que perece. A sua esperança não está naquilo que perece. A sua esperança está naquilo que permanece. E aquilo que permanece é a palavra do Senhor. E Ele é a própria palavra, Ele é o verbo. A Bíblia diz assim: passarão céus e terra, porém a minha palavra não vai passar. Essa mulher morreu. Mandam chamar Pedro. E Pedro, quando chega, acontece um milagre, ressuscita. Eu estou te dando provas de que Deus ressuscita no Antigo, no Novo, e hoje Ele quer ressuscitar o seu sonho e a sua esperança. Talvez você está aí assistindo na sua casa e está entristecido, preocupado, sem esperança. Mas eu quero te dar uma informação: a esperança chegou aí para a sua casa. A esperança se chama Jesus Cristo, e Ele está em nosso meio nessa noite. Ele está tratando os nossos corações, e Ele está renovando as nossas forças nessa noite. Feche seus olhos, levanta sua mão ao céu e adore ao Senhor pelo menos algum minuto. Adore ao Senhor por alguns segundos. Expressa sua gratidão. Por mais que você fale assim: eu não tenho motivos, mas eu tenho algum motivo. Eu tenho fôlego de vida, porque Ele está em mim, Ele me deu vida. A Bíblia diz que eu estava morto, mas por causa dEle, porque Ele está em mim, Ele me deu vida. E a vida que eu tenho nele é uma vida de esperança, de fortalecimento. E eu agradeço ao Senhor, agradeça a Ele, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Atos capítulo de número 20, para a gente fechar. Atos capítulo de número 20, versículo de número 9. Eu estou falando que Deus, Ele ressuscita os seus sonhos. Por que eu estou refrisando e falando várias vezes? Porque talvez você ainda não acreditou. E eu vou dizer para você que Deus tem o poder de te sinalizar hoje que Ele vai ressuscitar os seus sonhos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem o poder de fazer isso. Deus quer renovar a sua fé e a sua esperança. Atos capítulo de número 20, versículo de número 9, versículo de número 10, diz assim: estando um certo mancebo por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E ele foi levantado. Quem está com a Bíblia aberta aí, está escrito o quê? Morto.
Um homem que estava ouvindo a palavra. Eu disse para você que a palavra ela produz vida. Mas o Eutico estava sentado na janela, ouvindo o discurso de Paulo, que era extenso, que era prolongado, mas ele estava falando da palavra que traz vida, que traz esperança. Aí o texto vai dizer que agora ele cai daquela janela, e quando levantam ele, levanta ele como morto. Sabe por quê? Porque Deus tem o poder de ressuscitar aquele que está morto. O texto vai dizer que Paulo, versículo de número 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, que a sua alma está ainda nele. Um homem estava na janela, e quando a gente olha alguém na janela, a gente pensa em alguém indeciso. E quando alguém chega indeciso na casa do Senhor, quando alguém chega indeciso e ouve a palavra do Senhor, acontece algo sobrenatural. O que acontece? Ele precisa morrer, para que verdadeiramente ele possa ressuscitar. Mas morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. Ele sair da janela e entrar pela porta, sair do comodismo e entrar com esperança, com fé, glorificando, adorando, exaltando. Não sei se você entendeu. Deus está te impulsionando nessa noite a você glorificar. Deus está te impulsionando nessa noite a você sair da janela. Deus está te impulsionando nessa noite a você deixar de lado tudo aquilo que te atrapalha, a glorificar o nome do Senhor, para que Ele possa ressuscitar todos os sonhos que Ele tem na sua vida. O texto vai dizer que ele cai e ele está morto. Paulo abraça ele. Quem queria abraçar um morto aqui? Quem gosta de abraçar morto? Mas Paulo desce e dá um abraço. Abraça, porque aquilo que aos nossos olhos está perdido, Deus tem o poder de ressuscitar. E Paulo entendeu isso. Às vezes eu não entendo, mas eu preciso abraçar aquele que está aflito. Eu preciso abraçar aquele que está morto espiritualmente, para que Deus possa trazer vida, e uma vida em abundância para ele, trazer uma esperança, para que Deus possa mudar a sua história, para que Deus possa fazer algo novo. Versículo de número 9: e subindo, partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. Versículo de número 12: e levavam vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Aquele que estava na janela caiu, morreu. Paulo foi e abraçou, falou assim: não, fica tranquilo, está tudo em paz, a alma está nele. Ele volta para continuar a sua pregação, porque a mensagem de Paulo não era uma mensagem enfadonha. O texto diz que era extenso, porque aquilo que Deus tem para transmitir para nós é todos os dias que Ele fala através da sua palavra. É todo momento que Ele está comunicando conosco. É eu que não tenho tempo para ouvir a voz de Deus, mas Deus quer se comunicar comigo todo o tempo, toda hora. Ele quer revelar aquilo que Ele tem para a minha vida em todo segundo. Ele quer que eu seja dependente dEle em tudo aquilo que eu faço. Eu preciso acreditar que Ele direciona a minha vida em todos os âmbitos. Emocional, Ele abençoa minha vida financeira, Ele direciona a minha casa, Ele direciona os meus projetos. E o Senhor está falando para você nessa noite: entrega. Mas entrega o quê? Entrega o seu caminho. Mas que caminho? Todos os caminhos. A quem? Entrega ao Senhor. E o que mais que eu preciso fazer? Confia nele, porque Ele tudo fará. Não está dizendo que Ele vai fazer pela metade, Cíntia. Não está dizendo que Ele vai fazer um terço, pastor, mas Ele está dizendo assim que Ele vai fazer tudo, se você entregar. E nessa noite, é noite de você entregar. Entregar o quê? Aquele sonho, aquele projeto que você não acredita mais, mas o Senhor tem o poder nessa noite de ressuscitar, trazer de volta. O Senhor quer fazer isso nessa noite. Você precisa acreditar. Aquele que estava na janela, ele não entrou pela janela, mas levaram ele entrou pela porta. E a Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele é a porta. Eu preciso entrar pela porta, me alimentar da palavra, ser edificado pela palavra, e colocar tudo que eu tenho no altar, para que o Senhor ressuscite, para que o Senhor complete. Porque a Bíblia diz assim: busca ao Senhor, busca ao Senhor. E a Bíblia vai dizer ainda que se você entender, se você compreender, se você adorar, se você crer na palavra, eu estou dizendo de uma forma simples, que você precisa acreditar que para Deus tudo é possível. Aquilo que você fala assim, não vai dar certo, Deus diz vai. Aquele que está doente sem esperança, o médico diz não dá mais, Deus tem o poder de trazer de volta, porque Ele é fiel. Todos os planos dEle acontecem. A Bíblia diz que o caminho dEle é maior, os pensamentos é melhor. Eu vou dizer para você, sabe o que você planejou? O que Deus tem para a sua vida é melhor do que você projetou e imaginou. O sonho que Deus te deu
Ele quer que você entenda por completo. Você só entendeu uma parte e você ainda não acreditou, porque se Ele te revelar tudo, você não suporta. Mas nessa noite Deus quer trazer esperança ao seu coração, para você continuar prosseguindo, porque os sonhos do Senhor vão se realizar na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu não sei se você pode, mas eu queria que você se colocasse em pé aí na sua casa, você se colocasse em pé aqui, para nós juntos adorarmos ao Senhor e agradecemos a Ele, porque o Senhor está ressuscitando nessa noite os seus sonhos, os seus projetos e tudo aquilo que você tem para entregar ao Senhor. Eu sei que o momento é um momento difícil, mas a Bíblia vai me dizer que homens de Deus enfrentaram momentos difíceis, mas em todo o tempo eles acreditaram na palavra de Deus. Eu preciso ter uma alegria, e a minha alegria está no Senhor, a alegria da salvação, de ter o Senhor. A Bíblia diz que Davi, ele peca, e quando ele peca, ele fica entristecido, ele não confessa, ele fica lá, remoendo, e a Bíblia vai dizer que ele está se definhando. Mas um dia chega o profeta e fala para ele umas verdades, e quando fala a verdade, o profeta fala a verdade, o profeta Natan fala para Davi toda a verdade por parábola. Ele fala: esse homem precisa morrer, e o profeta olha para ele assim: é você que precisa morrer, esse homem é você. E aí ele fala no Salmo, ele diz assim: Senhor, restaura, torna a dar a alegria da sua salvação, traz de volta a alegria de estar na sua presença, não me lance fora da sua presença. O Senhor nessa noite está te chamando, Ele está de braços abertos. Se você quer se reconciliar, se você quer voltar para o Senhor, se você quer renovar a sua esperança nessa noite, o Senhor está de braços abertos para te socorrer e para te acolher, porque Ele tem vida para você. Ele quer ressuscitar os seus sonhos, Ele quer trazer esperança ao seu coração, e essa é a noite, é hoje que o Senhor quer tratar o seu coração.